É isso aí, feliz Pizza Day pra todo mundo aí. Pessoal que não conhece o Pizza Day aí, hoje não é Pizza Day, mas amanhã é, então esse vídeo vai sair amanhã. Em comemoração ao Pizza Day, eu vou fazer um sorteio de satoshis. Então, se você não me segue nas redes sociais, me siga lá no Instagram, que eu vou estar fazendo aí um sorteio de bitcoins em homenagem ao Pizza Day. Pra quem não conhece, o Pizza Day é uma data comemorativa, vamos dizer assim, entre os bitcoinheiros, em comemoração, né, a primeira transação de Bitcoin já feita, no caso de trocas de bens e serviços. Então, para quem não sabe a história, em 2010, um cara chamado Laszlo, ele soltou uma enquete num fórum e disse quem estava disposto, né, perguntou quem estava disposto a aceitar 10 mil Bitcoins em troca de 2 pizzas. Então, essa foi a proposta jogada e foi exatamente nessa transação, justamente por conta da ação desse rapaz, que permitiu com que o Bitcoin tivesse preço hoje, você conseguisse precificar o Bitcoin. Porque para você ter referência de preço hoje, você precisa ter como base uma outra moeda. Isso é super normal e isso não impede de que essa moeda que você utilizou como referência se torne uma unidade de conta no futuro. Então foi assim que aconteceu com o Bitcoin. Em 2010, as 2 pizzas custaram em torno aí de $40 e foi a partir daí que o Bitcoin ele foi precificado em dólares. Então esses $40 que supostamente custaram essas 2 pizzas, nós tivemos a primeira referência de quanto que valia um Bitcoin. Então, no caso, 10 mil Bitcoins foram precificados a $40. Então, fazendo a regrinha de 3, regra básica de matemática aí, você chega ao preço aí de 0,004 centavos de dólar por Bitcoin. Então, esse foi o preço referência na época para as pessoas entenderem, né? Putz, beleza, tem toda essa tecnologia aqui, ela entrega tudo isso, mas o quanto que vale isso daqui? Quanto que ela vale? Quanto que vale um Bitcoin? Então, esse foi o ponto de partida. Então, esse rapaz, ele teve muita influência no mundo do Bitcoin, né? Na história do Bitcoin, no protocolo, porque foi ele que proporcionou, vamos dizer assim, a primeira transação de Bitcoin em troca de um bem ou serviço, produtos e etc. Então essa foi a referência que as pessoas começaram a ter com o Bitcoin. E o Pizza Day é exatamente isso. Não é porque é o dia que todo bitcoinheiro vai comer pizza, não. Pizza Day é justamente por conta disso. A primeira transação de Bitcoin foi por conta dessa transação. Então o rapaz trocou 2 pizzas, que era equivalente a $40, por 10 mil Bitcoins. Então foi assim que o Bitcoin começou a ter preço, né? Começou a ser precificado. Mas o Dog, o que muita gente utiliza como argumento aí, é que, poxa, o Bitcoin ele teve referência em dólar, então ele não pode ser unidade de conta. Mentira, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ter uma moeda de referência é super normal. Todas as moedas hoje, real, dólar, euro, todas tiveram uma referência no passado, que era o ouro. Então, assim, isso não é impeditivo para o Bitcoin se tornar uma unidade de conta, por exemplo, se tornar uma moeda de troca. E foi justamente isso. E a ideia do Pizza Day é o incentivo, né, cara? Porque assim, hoje as pessoas, claro que a gente olha pro Bitcoin, a maioria das pessoas, né, que é bitcoinheiro de verdade, enxerga Bitcoin como reserva de valor. Mas o Pizza Day, ele te traz um outro incentivo. Utilize os seus Bitcoins, mas utilize em que sentido, Dog? Para pequenas compras, vai fazer o mercado, se você conseguir realizar compras e vendas, isso são incentivos. Então assim, uma moeda para ela se tornar escala global, para as pessoas começarem a aceitar essa moeda como forma de troca, como meio de pagamento, através da base do incentivo, através da adoção. Então assim, hoje eu já utilizo bastante Bitcoin para fazer compras de mercado, para vender produtos, vender qualquer coisa, por exemplo, os produtos o serviço no caso que eu ofereço, eu aceito pagamentos em Bitcoin, então já é possível. Mas você pode virar para mim e dizer o seguinte: não, mas seu Dog, você não precifica o seu serviço em Bitcoin, você precifica esse serviço ou em reais ou em dólares e converte em Bitcoins. Tudo bem, eu faço exatamente isso, mas isso não é impeditivo. Isso não é um impeditivo para o Bitcoin não ser moeda ou unidade de conta. Continua valendo da mesma forma. E a ideia aqui é que você movimente os seus Bitcoins, mas no sentido de pega uma parte dos seus Bitcoins, deixa aquela que é reservada para reserva de valor. Então, essa aqui eu não vou mexer. Incentive as pessoas a utilizarem o Bitcoin para pequenas compras. Você vai, sei lá, pagar um Uber, se a pessoa entra uma livre troca ali de mercado, a pessoa chegar 2 pessoas realizando livres trocas ali, poxa, aceitar pagamentos em Bitcoin é super válido. Então, movimente os seus Bitcoins, pequenas quantias, porque assim, eu penso da seguinte maneira: cada
satoshi de Bitcoin, ele precisa ser movimentado, mas assim, pequenas quantias inicialmente, porque para o Bitcoin, por exemplo, se tornar uma unidade de conta mundial, você precisa ter uma adoção mundial. Então, quando você movimenta os seus satoshis, você mostra para a pessoa assim, ó, quanto é que, por exemplo, uma corrida de Uber, inclusive o Abraham deu um super exemplo top disso. Ele disse que foi pagar o Uber e ele falou assim, poxa, ao invés de eu te pagar o dinheiro em fiat, se você abrir uma conta aí na Wallet of Satoshi, eu te pago o dobro do valor da corrida, que é equivalente em Bitcoin. Então, é um incentivo para a pessoa entender, né, o que é Bitcoin, o tipo de problema que ele resolve, a privacidade que você tem na hora de transacionar dinheiro, sem você ter uma entidade centralizada ali, controlando a sua grana. Então, assim, movimentar pequenas quantias hoje é super válido. E isso foi o que o rapaz fez para dar precificação ao Bitcoin. Ele simplesmente teve a ideia e disse o seguinte, não, eu gostaria de adquirir 2 pizzas e eu ofereço 10 mil Bitcoins por essas pizzas. Então, esse foi o início de tudo. Então, graças a esse rapaz, hoje o Bitcoin vale 100 mil dólares. Um Bitcoin vale 100 mil dólares. Ele teve um preço inicial, foi precificado inicialmente. E isso acontece com todas as moedas. Tem muita gente que critica o Bitcoin, diz que o Bitcoin não vai ser unidade de conta, nunca vai ser moeda, não é dinheiro, por conta de estabilidade. Só que um ponto específico, não sei se vocês assistiram o vídeo de ontem, um ponto específico é o seguinte, a estabilidade ela é consequência da adoção. Então hoje, por exemplo, se você for ver desde da criação do Bitcoin, ele está cada vez menos volátil. E é o que tende a acontecer com todas as moedas. O dólar já foi volátil, o real já foi volátil, continua volátil, o ouro também já foi volátil. Então são ciclos de adoção que precisam ser respeitados. O Bitcoin tem 15, 16 anos, então é um protocolo novo, protocolo que está crescendo, está engatinhando ainda. E o seu nível de adoção é muito baixo, é 4%, se eu não estou enganado, então tem muito chão ainda para carregar, para andar, entendeu? Mas essa forma de você repassar isso para as pessoas e mostrarem para elas adotarem o Bitcoin é na prática. Então assim, se você pode vender produtos, quer vender qualquer coisa na OLX, em qualquer marketplace que existe por aí, coloque o preço em fiat, R$200 esse produto aqui, mas se você pagar em Bitcoin, sai equivalente a R$160, R$150, dê um desconto, entendeu? Isso já é um incentivo para a pessoa ir atrás da informação. Poxa, o que é Bitcoin? Poxa, o cara tá cobrando um preço para mim em fiat que é R$200. Só que se eu for pagar em Bitcoin, seria R$150 que é equivalente em reais, entendeu? Então, tipo assim, ele começa a associar essas coisas. Ele começa a pesquisar mais sobre, entender o que é Bitcoin, entende? Então, graças ao Pizzaday aí, que permitiu que o Bitcoin crescesse, né? Ser quem ele é hoje. Então, por mais que existam críticas ao Bitcoin, muita gente fala, tem bugs, tem isso, tem aquilo, fugiu do protocolo, não é o mesmo protocolo desde 2008, mas são críticas de pessoas que odeiam o Bitcoin, é praticamente isso. As pessoas, elas odeiam o Bitcoin porque ele está tomando espaço. Ele está tomando espaço de muita gente. Espaço da moeda fiduciária, espaço do ouro até. Porque muita gente fala, não, aqui o ouro é não sei o que, tem essas propriedades. O ouro tem 10 bilhões de anos e não sei o que. Só que o Bitcoin tem só 16 e já provou ser muito superior ao ouro. Entende? Então, é isso, cara. O Pizzaday é a comemoração aí, data comemorativa dos bitcoinheiros, que deu início aí às transações, né, troca de bens e serviços e produtos por Bitcoin diretamente, né. Então é um marco histórico para todos nós, né, 16 anos aí de jornada, mas tem muitos aí que estão por vir. Então, gaste os seus satoshis, utilize aquelas pequenas quantias. É claro, você não vai gastar 1 milhão de satoshis, mas 10 mil, 20 mil, 5 mil satoshis é super válido utilizar e mostrar como é que esses satoshis funcionam e circulam para as pessoas. Então é isso, bitcoinheiros. Em homenagem ao Pizzaday, esse vídeo vai estar saindo exatamente na quinta-feira. Estou gravando esse vídeo no dia anterior. Vou fazer um sorteio no meu Instagram de 10 mil satoshis. Então se você não me segue lá, vai lá, tem um link aí de redes sociais, você clicando, você consegue me adicionar não, né? Você consegue me seguir lá no Instagram. E na sexta-feira à noite eu vou fazer uma live e a gente faz esse sorteio. Então é de 10 mil satoshis, se for preciso a gente divide, sei lá. Mas a minha ideia é fazer 10 mil satoshis, então só vai ter um ganhador. Então me segue lá para participar do sorteio. Divulga esse vídeo aí pro pessoal que não entende nada sobre Bitcoin e já pensou, ele ganha o sorteio e começa a utilizar Bitcoin. Então é assim que você incentiva as pessoas a movimentarem, né, os seus satoshis.
Então, bitcoinheiros, é isso. Links para adquirir Bitcoin tá aí na descrição. Tem a Spike to Spike, valor mínimo de R$500. Se você nunca utilizou Spike to Spike e forem compras abaixo, né, no caso de R$10.000, você precisa passar pela etapa de validação do DPix. Então, sua primeira compra até R$1.500, a segunda e a terceira até R$2.000 limitados a R$6.000 diários. Então, depois que você passar por essa etapa de validação, será liberada tanto a opção TED e boleto para você comprar com mais privacidade, perfeito? Segundo link, Cachorro Nervoso, mínimo de R$300, se você não tiver R$500 para comprar de Bitcoin. Tem o segundo link, Cachorro Nervoso, mínimo de 300, método de privacidade do DPix para adquirir seus Bitcoins. Terceiro link, então, Satisfaction também, você consegue adquirir Bitcoins com valores menores ainda. Então, a partir de R$10, você já consegue aí estar trocando seus lulis por satoshi de Bitcoin e começar a transacionar aí. É isso, Bitcoinheiros. Link para a mentoria também tá aí embaixo, clicando, você vai ser redirecionado lá para o meu blog. Lá tem todas as informações que você precisa para adquirir aí, né, a mentoria. Então é isso, feras. Procurem utilizar as pequenas quantidades de satoshi aí para, né, animar as pessoas a entenderem mais sobre Bitcoin, né, e aumentar o poder de adoção. Bitcoin ainda é novo, tem muita estrada para andar por aí, mas ele já tem superado muitas barreiras aí que às vezes nem mesmo nós bitcoinheiros imaginaríamos que ele superaria. Então é isso. Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.